Já estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista para mais um bate-papo interessante. Daqui a pouco eu chamo meu convidado. Deixa eu dar aqui um recado para você que vai viajar para Cruzeiro do Sul, lá no interior do estado. Olha, seja a passeio ou a negócios, você pode contar com a comodidade e o conforto do Viale Hotel. O Viale Hotel fica no centro de Cruzeiro do Sul, perto de tudo, com uma infraestrutura incrível. Dá uma olhada aí. Você está procurando conforto e qualidade? Venha para o Viale Hotel. Suítes casal, duplo, triplo e individual, com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, telefonia direta, internet e estacionamento próprio. Café da manhã com o melhor da cozinha nacional e regional. Aproveite o melhor da vida no Viale Hotel, em Cruzeiro do Sul. Viale Hotel, na Avenida Boulevard Taumaturgo 671, no centro. Olha, eu quando vou a Cruzeiro do Sul, só gosto de ficar no Viale Hotel, porque lá eu sou muito bem recebido, sou muito bem tratado. Então, quando você for a Cruzeiro do Sul, escolha o Viale Hotel. A sua estadia vai ser muito melhor. Faça já sua reserva. Anote aí o telefone, 3322-4810, é o telefone lá do Viale Hotel. Eu vou conversar agora com o Master Coach, Fernando Fonseca. Por favor, venha para cá. Boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com você, Rogério. Prazer é nosso, fica à vontade. O Fernando, ele é médico, é o doutor Fernando, mas ele também é Master Coach, que é o especialista em coaching. E para a gente entender melhor do que se trata isso, eu quero começar, doutor Fernando, explicando, conceituando o que é o coaching. Coaching, Rogério, ele é um processo de desenvolvimento de potencial humano. Todos nós temos um potencial para alcançar, um potencial para viver, independente de que área que seja. Pode ser na minha área profissional, na minha área pessoal, financeira, na minha carreira. Mas a maioria de nós, às vezes, vive aqui, longe desse potencial. Então o coach ele é um processo no qual eu vou trabalhar esse potencial e elevar esse potencial. Então a pessoa ela sai daqui onde que ela se encontra e se dirige para cá, para onde que é o potencial dela, para onde que é o estado que a gente chama de estado desejado. É o sonho dela, são as metas, é o que ela almeja, aquilo que ela gostaria de alcançar. E como ultrapassar esses limites e chegar nessa plenitude? Então, a gente tem toda uma gama de ferramentas que a gente utiliza. Dentro desse processo, a gente tem uma gama de ferramentas. Eu trabalho com um coach que ele, além de ser o coach tradicional, ele é um coach também que envolve inteligência emocional. Porque muitas vezes, para eu chegar onde eu quero, não é porque não me falta saber o que eu tenho que fazer. Me falta ter elementos da competência emocional. Vou dar um exemplo, por exemplo. Suponhamos alguém que queira emagrecer. E aí a pessoa, o sonho dela tá lá, ser uma pessoa mais magra e tal. E aí se eu perguntar para ela, mas fulano, o que você precisa fazer para emagrecer? Ela sabe, ela diz assim, bom, se eu melhorar a minha dieta, melhorar a minha alimentação, fazer alguma atividade física, eu vou emagrecer. Tá bom, mas então se é o teu sonho e você sabe o que você precisa fazer para chegar lá, por que você não chega, se é o teu sonho? Por que então? Então, porque normalmente não é porque não nos falta saber o que precisa fazer. Isso eu posso trazer para a minha empresa também. Já viu aquela pessoa que consegue resolver a vida de todo mundo? Cara, faz isso que vai dar certo. E a pessoa vai lá e faz e dá certo. Nos relacionamentos, olha, faz dessa forma que vai dar certo, e a pessoa consegue resolver a vida de todo mundo. A empresa do outro dá certo, o comércio do outro dá certo, aquilo que o outro implementa. Ele dá os conselhos, dá as ideias e dá certo. E na vida dele, ele não consegue fazer dar certo. Isso gera o quê? Frustração. Porque eu sei o que eu posso, eu sei a minha capacidade, eu sei onde eu posso chegar, mas eu não consigo chegar lá. Mas é porque exige uma mudança de comportamento, né? Exatamente. E onde é que está o impedimento para mudar o comportamento? E isso está no campo da inteligência emocional. Nós temos várias limitações, a gente chama de crenças. Às vezes são algumas crenças limitantes. Por exemplo, algumas competências da inteligência emocional. Inseguranças, medos, receios, falta de foco, falta de persistência. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Resumindo, as pessoas não têm certeza que são capazes. Grande parte sim, outra parte não, elas sabem que elas são capazes, elas sabem que elas poderiam fazer isso, elas sabem como chegar lá, mas elas não fazem, elas não chegam, não veem acontecer. É por isso que gera frustração, porque normalmente as pessoas sabem dos seus potenciais, elas sabem que elas podem chegar. É algo subconsciente, a pessoa não tem a clareza? É algo subconsciente. Isso que a gente traz, o processo de coaching é um processo que traz muito autoconhecimento.
Por quê? Porque à medida que você vai passando pelo processo, vai te trazendo mais consciência disso, de si, do seu potencial, das suas convicções, das suas certezas. E você começa a trabalhar isso. Você não só chega naquele potencial, como você às vezes se descobre com um potencial muito maior. É como se fosse uma escada, que você sobe um primeiro degrau, e aí quando você chega naquele degrau, você vê que você pode subir mais um degrau, e mais um degrau, e mais um degrau. O Dr. Fernando é médico e é especialista em coaching, está aqui explicando para a gente como é que o senhor faz esse paralelo entre a medicina, que é você conhecer a biologia, e o coaching, que vai mais para o campo da psicologia, né? Sim. É interessante porque a primeira vez que eu ouvi falar de coaching, eu tenho 10 anos de formado, foi há 4 anos atrás, e me convidaram para um processo de coaching. E eu não sabia o que era, eu nunca tinha ouvido falar, e eu não fiz porque eu achei extremamente caro, né? Eu não fiz, e depois os meus amigos que fizeram falaram assim: Fernando, esquece, porque vai ser o melhor investimento que você já fez. E aí eu fiz e foi maravilhoso para mim, né? E eu quis entender o que estava por trás disso, porque eu vi pessoas ali deixando de usar drogas, por exemplo, deixando de usar medicamentos antidepressivos, e de forma rápida, de forma muito rápida. E eu falei assim: caramba, como que isso é tão poderoso que eu ainda não via algo tão forte assim dentro da medicina. E eu quis fazer então uma formação em coaching, para entender o que estava por trás disso. Foi onde eu pude entender um pouco mais dessa questão da inteligência emocional, das crenças, desses potenciais humanos. E aí eu comecei a me tornar profissional coach, inicialmente com as pessoas que eu conhecia, com meus pacientes, com meus clientes, e pessoas que tomavam medicamento antidepressivo há 8 anos, deixaram de tomar. Pessoas... Por quê? Porque, na verdade, Rogério, o que acontece? Eu tinha uma frustração no meu consultório, que eu via que o que trazia a pessoa no consultório não era em si a doença. Aquilo era uma manifestação de, na verdade, uma vida frustrada. Ela se sentia frustrada no casamento, profissionalmente, ela via a vida acontecendo, ela se sentindo frustrada, e ela achava que aquilo começava a dar o quê? Dor nas costas, problema aqui, problema ali, depressão e outros tipos de consequências, e eu via que eu precisava de uma abordagem diferente. Doutor Fernando, então, nessa abordagem diferente, entra também como um elemento a convivência com as pessoas, porque muitas crenças limitantes, como o senhor coloca, elas estão arraigadas no senso comum, de modo que a sociedade funciona mecanicamente com base nelas. Sim. E aí não é meio que nadar contra a corrente? Sim, a gente chama isso de contágio social, né? Existem estudos científicos que mostram muito a respeito disso, do contágio social. Quais são as pessoas que eu estou envolvida? Porque isso vai dizer muito. Se você pega um estudante e coloca ele num grupo, onde que as pessoas desse grupo de estudantes não se veem formando na universidade, numa universidade top, não se veem sendo um grande profissional, provavelmente esse mesmo estudante, ele vai seguir essa mesma linha de raciocínio, esse mesmo conceito, ele não vai se ver, e se ele não se vê, ele não vai correr atrás disso, ele não vai se ver correndo disso. E se você coloca ele num outro convívio, com estudantes que se veem sendo grandes diretores, grandes profissionais, grandes médicos, grandes engenheiros, grandes... E qual que seja a melhor profissional. maneira de enfrentar isso? Porque se você vai contra, pode gerar um conflito. Você passa a ser um diferente, e aí tem a questão da exclusão. Sim, mas acontece, Rogério, que não é bem uma exclusão. Acontece naturalmente de você se associar com pessoas que começam a pensar igual a você. Então é meio que natural. Quando você começa a se ver diferente, a ver a si próprio diferente, a se ver diferente desse grupo, é natural você aos poucos se afastar desse grupo e se associar a outro grupo que se assemelha mais com você. Isso passa por novas escolhas, evidentemente. Novas escolhas, perfeitamente. Agora depende sempre de si, né? Você precisa tomar essa consciência. Se você não consegue tomar essa consciência, provavelmente você não vai conseguir se identificar nisso. O doutor Fernando participa de um evento relacionado ao coaching. Na verdade é um treinamento, né? É um treinamento. Como é que vai ser o local? Então, a gente já faz esse treinamento em algumas cidades do país e a gente está trazendo aqui para Rio Branco e tem sido um sucesso. Essa vai ser a nossa 3ª edição que a gente faz aqui em Branco, é nesse final de semana, nos dias 30 e 31 de maio. Vai acontecer lá no salão de eventos do Best Western Hotel. Tá? Mas é preciso fazer a inscrição antecipada, né? Então, se você se interessar em conhecer mais sobre esse treinamento, saber como acontece, como se inscrever, eu vou deixar um telefone, né, que é o 9939-6289.
Repete, por favor. 9939-6289. A produção, se der para colocar aí na tela, para a gente gravar bem, mas no final a gente reforça novamente. Então, doutor, a gente aqui no programa recebe pessoas de todos os segmentos sociais, né, de artistas a políticos, empresários, pessoas de sucesso, personagens, enfim. A gente tem uma visão bastante plural da sociedade. E o que eu posso dizer, de modo geral, é que muita gente só precisa de um incentivo e uma oportunidade. Como é que o senhor vê essa questão da evolução com base nesses dois elementos? É interessante, Rogério, porque em São Paulo eu atendo empresários, atendo executivos, atendo profissionais de destaque, esportistas de nível nacional, de esporte profissional, e também atendo pessoas comuns, desde dona de casa, pessoas comuns, que não têm destaque, pessoas comuns. E é interessante notar que a gente chama de o jogo exterior que acontece é diferente de cada pessoa. Tem pessoa que está no ramo jornalístico, tem pessoa que está na política, tem pessoa que é chefe, tem pessoa que trabalha em outra área, ou seja, esse é o jogo externo. Mas aqui dentro tem o que a gente chama de jogo interno. Esse jogo interno, ele é só um, independente de como ele vai se manifestar no meio externo. Isso é um segredo importante. Isso é o segredo do coach. O coach nasceu, na verdade, o autor ele tem um livro que é chamado Jogo Interior do Tênis. E quando as pessoas começaram a ler, eles falaram assim, opa, peraí, isso daqui não é a respeito do tênis, isso aqui eu posso aplicar na minha empresa. Fale mais desse segredo. Isso aqui eu posso aplicar na minha empresa, eu posso aplicar nos meus negócios, eu posso aplicar nos meus relacionamentos. Por quê? Porque o jogo interno, ele é só um. O jogo externo, onde eu vou aplicar essas ferramentas, esse modelo, esse processo, ele é diferente, mas os resultados são fantásticos. Foi da onde o coach começou a se segmentar em diversas áreas. Então hoje a gente tem o coach life, o coach esportivo, o coach empresarial, o coach de carreira, o coach financeiro, o coach profissional. Por quê? Porque o jogo externo ele pode ser diversos. Agora o jogo que está acontecendo aqui dentro, ele é único. Uma coisa que também a gente percebe, se observar, é que muitas vezes a satisfação pessoal, ela não está necessariamente ligada ao meio externo. É uma coisa que começa dentro de si. Sim. Existe uma regra que a gente usa, a regra 90-10. Fernando, o que é essa regra 90-10? 10% da forma como eu me sinto é por causa de coisas externas a mim. E 90% é a forma como eu quero interpretar aquilo. Uma coisa é a sensação, outra coisa é a percepção. Por exemplo, se alguém me xinga ou olha feio para mim, eu chego no trabalho e tem um colega que olha feio para mim. Isso é a sensação. Agora, a percepção que eu vou fazer disso é, será que eu fiz alguma coisa de errada com ele ou será que ele está mal? Se eu penso que eu fiz alguma coisa de errado com ele, eu já vou me afastar, vou ter medo de me aproximar, vou me sentir mal, com medo, inseguro. E se eu penso diferente, será que é ele que aconteceu alguma coisa chata com ele? Será que ele está precisando de alguma coisa? Eu chego lá, fulano, tudo bem? Se eu vi que você não está muito bem hoje, você quer conversar um pouco? Olha como o resultado é diferente, eu não estou me sentindo inseguro, com medo, nem nada. Ao invés de gerar afastamento, gerou aproximação. Então, a forma como eu faço a percepção das coisas muda completamente a forma como eu vou me sentir. Isso pode ser levado para qualquer... eu citei um exemplo de trabalho, mas pode ser a coisa mais simples do mundo. Está chovendo, eu quero ver isso de forma ruim ou de forma boa? Eu quebrei a perna, eu perdi o voo, eu quero ver isso de forma ruim ou de forma boa? Só 10% da forma como eu me sinto é por causa de das coisas que me acontecem. 90% é a forma como eu faço a leitura dessas coisas. Olha, se você quer saber mais sobre esse assunto, quer aprender sobre isso e mudar a sua vida, dá o telefone aí novamente, doutor Fernando. O telefone para se inscrever no nosso treinamento aqui em Rio Branco é o 9939-6289. Muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Então você já sabe, é só ir participar que você vai aprender muito. Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Continue com a gente.